Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre políticos. Sim, os políticos são seres humanos normais como eu e você. Esses políticos, eles são eleitos pelo voto popular democrático de cada eleitor que existe no país. Então, esses políticos, eles têm o poder que emana do povo. E por isso eles têm que agir com essa responsabilidade de exercer um cargo político em favor do povo. Então, o político ele não pode se transformar em um mentiroso ou um demagogo depois da eleição. Não. Ele tem que se manter com o seu caráter ilibado, porque mais vale um bom nome para qualquer político do que as muitas riquezas, do que qualquer mentira, sofismas e raciocínios falazes que eles possam usar para enganar o povo e até mesmo a si mesmos. Então, na vida de qualquer político não pode existir mentira. Nenhum político pode cogitar a possibilidade de se envolver ou se deixar enredar por qualquer esquema mentiroso, fraudulento, totalmente errado. O político tem que ter a honestidade, a hombridade, a honradez de não se envolver com isso, de não dar ocasião ou lugar a isso em sua vida. Porque quando o político se envolve com mentira, ele se autoestraga de dentro para fora. A sua reputação é manchada. A sua reputação é envergonhada. É desonrada. Ele fica com esse estigma para sempre. De um político mentiroso. De um político que não se firmou na verdade. Pelo contrário, ele se firmou na mentira. Isso é ruim. E, infelizmente, hoje, muitos políticos no Brasil e em muitos outros países do mundo são mentirosos. Essa é uma realidade, infelizmente, é assim que acontece, pessoal. Mas é por isso que eu vou falar sobre isso hoje. Porque eu não posso me deixar dominar pela mentira. Porque eu sei que mentira é errado. E a consciência de um homem não pode ser cauterizada pela mentira, de forma que ele nunca mais consiga se firmar na verdade. Esse é o grande erro de muitos políticos hoje. E isso tem que ser combatido pelos próprios políticos que foram eleitos. Eles têm que ser homens honrados, homens que têm reputação ilibada, homens que não se deixam levar por essa ação dolosa da mentira em suas vidas. Enquanto eles estiverem exercendo o mandato político, eles não podem se deixar levar por nada de qualquer coisa que tenha uma mentira por pretexto. Então, isso tem que ser algo decisivo na vida deles. Eles têm que decidir firmemente não se contaminar com a mentira em tempo algum. Embora o sistema político hoje, a engrenagem do sistema político hoje, ela só acontece movido pela mentira, podem existir pessoas que não se deixam corromper por esse esquema baseado em mentira. Então, é preciso ser alguém forte, de caráter forte, alguém forjado mesmo para conseguir ser um político que não se deixou levar por esse lixo moral que é a mentira. Então, eu vou reagir aqui a um vídeo sobre essa questão. Então, é o vídeo que está aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Vídeo omite que Lula falava de Bolsonaro ao dizer
ao dizer tenho que mentir. Então, não importa se é Jair Messias Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva, não importa qual seja o político, não importa se é um vereador, um prefeito, um deputado estadual ou deputado federal, governador, não importa se é presidente da República, não importa qual seja o político, não importa se é ministro, enfim, não importa. Qualquer pessoa, homem ou mulher, que exerça um cargo político no Brasil, não pode se deixar envolver em mentira em tempo algum. É errado. É perverso isso aí. Então, o político não pode fazer isso em tempo algum. Então vamos olhar aqui bem esse vídeo aqui, ó. Tenho que mentir. Ele inicia o vídeo falando: tenho que mentir. Quem é que impõe a ele essa vontade de dizer tenho que mentir? Quem outorgou isso a ele? Tenho que mentir. Quem está obrigando ele a mentir? Quem? Será que é ele mesmo? Ou será que é uma coisa imposta a ele? Ele tem que mentir. Será que um político tem que mentir mesmo? Ou será que ele tem que falar a verdade acima de tudo? O mais certo a fazer é falar a verdade. E ele não tem que mentir em tempo algum. Nenhum político nesse país, ou em qualquer outro, tem que mentir. Isso é errado. É um absurdo aceitar esse tipo de coisa. Você não tem que mentir em tempo algum. Eu também não tenho que mentir. Nenhum político tem que mentir. Não existe esquema, ou ordem, ou lei que diga que você tem que mentir. Isso é errado, pessoal. Totalmente errado. Então, não importa quem disse isso. Não importa quem disse isso. O que importa é que o político não tem que mentir. Ele tem que falar a verdade com todas as pessoas. Com todas as pessoas mesmo. Essa é a realidade. Mentir. O político tem que mentir. O político tem que mentir? Onde que está escrito isso na Constituição, que o político tem que mentir? Da onde vem esse sofisma, esse raciocínio falaz, que o político tem que mentir? Da onde surge isso? Quem impôs isso aos políticos? O político tem que ter a vontade própria de não mentir, e sim falar a verdade. Se tem uma coisa que o político tem que fazer, é falar a verdade. Ele tem que fazer isso. É uma obrigação moral, ética. É um princípio fundamental e decisivo na vida de um político que prima pela honestidade. Então, se ele quer ser um político irrepreensível, sem dolo, sem mácula alguma, ele tem que falar a verdade e não pode se deixar levar por essas frases. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Não! Isso é sofisma. Isso é raciocínio falaz. Isso é mentira. Não se deixe enganar por essa mentira. Não inculte isso na sua mente como se fosse algo comum e normal que você tem que fazer. Não caia nesse engano errado que só vai estragar a vida dos políticos. Vai fazer os políticos serem pessoas imorais. Pessoas que, diante da opinião pública, perderam a noção da realidade, da verdade. Porque se deixaram levar por uma filosofia errada que visa transformar eles em mentirosos. Então, isso é um absurdo, pessoal. Isso não pode ser algo que seja comum e normal na vida dos políticos, não. O político tem que ter a sensatez, a sabedoria, a inteligência, a prudência de não se envolver com isso. Ele não pode se deixar dominar por essa coisa inconveniente de se dizer que tem que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir. Isso não pode ser um lema decisivo em sua vida.
Não. O lema dele tem que ser a verdade. Ele tem que deixar a mentira e falar a verdade com o seu próximo enquanto ele estiver sendo um político. É isso que tem que acontecer mesmo, de fato e verdade. Então, é preciso entender isso hoje. Os políticos estão muito enganados a esse respeito hoje, infelizmente. Porque, infelizmente, muitos políticos mesmos se deixaram levar ou se corromperam por causa da mentira. E isso não pode continuar acontecendo mais, pessoal. É preciso entender essa questão hoje, agora e sempre. Se você almeja um cargo político, isso pode ser bom para você. Mas só vai ser bom mesmo se você não se corromper pela mentira. A corrupção dos políticos começa pela mentira e vai se agravando cada vez mais. E aí ele começa a aceitar propinas, ele começa a aceitar dinheiro, ele começa a aceitar coisas, dinheiro para que ele vote com o governo. Às vezes o presidente da República compra pessoas para votarem a favor dele. É assim que acontece. Infelizmente, a maioria dos políticos hoje está envolvido nesse tipo de coisa, mas tudo começa pela mentira. A mentira, quando ela é aceita por um político, daí vai decorrer várias e más consequências que vão acontecer na vida do político que se envolver com esse tipo de coisa, que se envolver com a mentira, com a sofisma e com os raciocínios falazes. Hoje, o meio político funciona dessa forma. Infelizmente, essa é a realidade, pessoal. Mas é preciso mudar isso aí. Então, cabe a você que almeja ser político, não importa se você é homem ou mulher, mas se você quer ingressar na política, não vá lá com essa intenção de aceitar mentira, de aceitar que você tem que mentir, de que o político tem que mentir, de que é preciso mentir. Não aceite essa sofisma. Esse raciocínio falaz não pode fazer parte de sua vida enquanto você for político. Se você quer mesmo viver uma carreira política bem-sucedida, perfeita, irrepreensível, fique fora da mentira. Não deixe ela ocupar a sua mente em tempo algum. Não deixe ela te dominar. Não seja escravo da mentira enquanto você for político. Não faça isso. Seja um político com consciência limpa, livre de qualquer mentira que possa te corromper. É esse o seu papel, como cidadão, como pessoa sábia e prudente, como alguém que não é escravizado pela mentira em tempo algum. Então vamos continuar lendo aqui, vamos continuar ouvindo aqui o vídeo. Que sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. Então, pessoal, não é mais fácil para um político acreditar em mentiras. Não é. Esse é o engano que querem fazer com que o político seja iludido por isso. E aceite a mentira como se fosse algo normal e comum. Não é assim o procedimento prudente do sábio, principalmente do político. Então, o político não pode aceitar esse tipo de coisa. É errado, é um absurdo. É algo perverso demais. Então, o político não pode se envolver em mentiras enquanto ele estiver exercendo o seu cargo político. Não importa se ele é vereador, prefeito, deputado deputado estadual ou deputado federal, governador, ministro, presidente da República, não importa qual político ele seja. Ele não pode se deixar levar pela mentira em tempo algum. O seu governo tem
que ter as suas decisões firmadas na verdade. Ele tem que governar com verdade o povo. É isso que está faltando hoje. Políticos que governem com verdade acima de tudo. Que não são corrompidos pela mentira em tempo algum. Isso é importante, é decisivo. O político que age assim, ele tem a consciência limpa, ele dorme tranquilo, ele deita e logo pega no sono, porque a sua consciência limpa a respeito disso o faz repousar seguro, tranquilo. É assim que tem que ser o procedimento de um político correto. Então, é preciso que isso aconteça cada vez mais. Agora vamos continuar ouvindo aqui o vídeo. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias, ele, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente, tenho que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir, porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Pessoal, não é mais fácil acreditar em uma mentira. Não caia nesse engano. Isso é um raciocínio falaz com o intuito de que você aceite que é mais fácil acreditar numa mentira. Quantos políticos na história do Brasil já caíram nesse engano e se deram mal e foram acusados de corrupção, perderam o mandato, tiveram o mandato cassado, porque de alguma forma eles caíram no erro da mentira. Não é mais fácil acreditar numa mentira. Não entenda isso dessa forma, porque você vai estar entendendo uma coisa de forma errada. Então, você tem que aceitar a verdade. A verdade é o seu princípio moral. Enquanto você estiver sendo político, é assim que você tem que agir, baseado na verdade. Totalmente na verdade. Todos os seus atos como político têm que ser feitos na verdade absoluta, pura, simples, sincera. É assim que tem que ser. Então, se você quer ser um político honrado, faça com que a sua carreira política tenha a honradez de ser vivida pela verdade. Aí sim você vai colher os bons resultados disso em sua carreira política. Você vai ser reeleito, você vai progredir na carreira política. Você pode até chegar a ser presidente da República Federativa do Brasil se você viver de acordo com a verdade sempre, acima de tudo. Porque esse tem que ser o seu princípio básico, seu princípio moral, ético. Você tem que estar firmado na verdade sempre. Esse é o procedimento correto de um político prudente hoje em dia. Então, não se deixe levar por esse tipo de coisa, pessoal. Eu estou aqui tentando encorajar, estimular e incentivar a todos os políticos hoje a que não sejam corrompidos pela mentira. Afastem isso de suas vidas para sempre. Faça morrer a mentira, sepulte a mentira, enterre a mentira. Corte esse mal da mentira pela raiz definitivamente de sua vida e se limpe disso. E que você seja alguém limpo pela própria verdade. A verdade tem que limpar o seu modo de pensar, de falar e de agir. O seu corpo, alma e espírito têm que ser limpos pela verdade. É assim que tem que ser o procedimento correto. Então, eu espero que os políticos hoje queiram fazer isso. Renunciem à mentira e se firmem na verdade. O seu objetivo tem que ser a verdade, sempre. Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha esclarecido muitas pessoas. Esclarecido mesmo, para que agora a verdade seja a base elementar na vida de todo político, que queira mesmo um futuro bom para a sociedade, o seu estado, o seu país.
Só políticos que estiverem com compromisso mesmo com a verdade é que vão progredir dessa forma. E eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.